Gilianes. Digo. Então que novas me trazais? Senhor, passámos o cabo. Enfim. Tive por determinação não tornar a vossa presença sem recado certo daquilo por que me enviastes. Passámos o bujador. Quis lançar o batel e nele saí em terra. Lá apanhei estas ervas e aqui apresento a vossa mercê. A passagem do Cabo Bujador, em 1434, marcou o início da grande expansão portuguesa. Para isso, foram precisos 12 anos de um esforço metódico e organizado. Esse esforço, mais que aos navegadores, coube a um príncipe, Dom Henrique, o terceiro filho de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. Foi ele quem verdadeiramente abriu aos portugueses e a todos os europeus as rotas de um mar desconhecido ou esquecido. E ao fazê-lo, este príncipe alterou por completo a face do mundo. Tens muito que contar, Gilianes. Mas dizem-me já se encontraste grandes perigos. Senhor, foi mistério dobrar o cabo muito ao largo. Mas o perigo maior foi o medo dos nossos homens que temiam poder não voltar. E como é o mar e essa terra além do cabo? O mar é navegável. E a terra é igual àquela que vimos aquém do Bujador. Ouvis, Afonso Baldaia? E tendes vós as lendas tenebrosas. O fim do mundo. Terra tão ardente que ninguém lá pode viver. E tendes vós as razões daqueles mariantes quando são tirados da carreira de Flandres. Já não sabem ter agulha nem carta para marear. E que homens vivem lá? Como são os animais? Dizei. Não avistamos homens nem animais, senhor. Mas há de haver? Eu estou certo que há de haver. É preciso voltar ao Bujador. É preciso ir mais além. Mais além, senhor? Cuidais vós que tantos trabalhos e gastos foram só para dobrarmos o Bujador e nos ficarmos aí? Quando há outras terras e gentes para conhecermos. Não. Havemos de ir mais além. Havemos de encontrar homens além do Bujador.
Se forem cristãos, eles nos ajudarão a combater os infiéis. E se forem gente afamada ou gentios pagãos? Então, por uma razão, havemos de os conhecer, para os converter à Santa Igreja, e assim salvaremos as suas almas. Atentai que outras boas razões existem. Os homens que encontrarmos, por certo, hão de ter mercadorias para vender ou trocar. E hão de querer comprar aquelas que levarmos. Tudo isso é riqueza. E estes reinos precisam de riqueza. Quem fizer essas viagens as fará também com proveito e muita honra. E depois há as Índias. Que dizes, senhor? As Índias? Os antigos chegaram lá pelo mar. A rota está perdida, mas existe. E nós havemos de encontrar. Havemos de encontrar todas essas terras, todos esses povos que vivem nas partes mais distantes. E havemos de chegar à Índia pelo mar. As Índias. Mas primeiro, a terra além do bujador. Senhores, partireis para lá ainda este ano. Afonso Baldaia, eu vos farei armar um marinel. Gilianos, vós acompanheis Afonso Baldaia na vossa barca. Senhores, esta noite vos falarei mais despacio. O cabo bujador era, acima de tudo, um obstáculo psicológico. Só a insistência do infante, que ao longo de 12 anos enviou sucessivas expedições, pôde vencer o medo e a falta de interesse dos navegadores. Na cena que vimos, Dom Henrique fala já na Índia. É pelo menos o que afirma Damião de Góis. No entanto, ele tinha outras razões. Antes de mais, havia a razão religiosa e militar, que era a estratégia da luta contra o Islão. E não podemos esquecer que, na época, salvar os gentios para os converter ao cristianismo era uma motivação real e poderosa. Mas Dom Henrique sentia ainda que o reino precisava de ganhar uma nova dimensão para poder fazer frente à ameaça permanente de Castela. Portugal precisava de ganhar prestígio no mundo cristão e precisava de novas terras e de novos recursos. O infante tinha uma fé ardente, mas o seu gênio, como sabemos, era um gênio prático e organizador. As navegações que planeou e dirigiu foram, ao mesmo tempo, uma cruzada e um investimento. A lenda, a tradição e até alguns historiadores fizeram de Dom Henrique, o Infante de Sagres, um herói perfeito, acima das fraquezas humanas. Mas Dom Henrique era um homem com fraquezas e sujeito ao erro. O seu erro mais dramático foi a forma como comandou a expedição a Tânger em 1437. O rei Dom Duarte deu-lhe instruções escritas muito minuciosas sobre essa operação militar. Dom Henrique não cumpriu essas instruções e a sua atuação provou que ele era um mau general. Após 33 dias de combate, o exército português, cercado, sem água, sem mantimentos e quase sem artilharia, viu-se obrigado a aceitar um armistício cujas condições eram muito duras. Ceuta. Entregar Ceuta. Salá bem Salá, não quero outro resgate. Ceuta nunca! Senhor meu irmão, com a ajuda de Deus, havemos de romper o cerco e chegar à armada. Atacar é impossível. Senhor, os muros são muitos e nós morremos à míngua de água. Para comer, só a carne dos cavalos. Os homens estão fracos e doentes. Mais não podemos fazer. Seja.
Salah ben Salah tem de nos entregar um filho por penhor da nossa segurança. De certo, senhor. Mas... Bem sabeis que devemos dar aos mouros um penhor pela entrega de Ceuta. Bem sabeis que penhor há de ser esse. Não! Vós sois o nosso capitão. Se ficardes como refém, o que fazemos não será um tratado, mas uma derrota. A nossa gente nunca o aceitará. Nem eu, senhor. Senhores, que dúvidas e delongas são estas? Os mouros querem o infante como refém. Não sucedeu. Dom Fernando, atendei! E esse infante não pode ser meu irmão Dom Henrique, pois ele é o nosso principal. Eu me dou em refém, por serviço de Deus e salvamento de todos, até que El Rei, nosso Senhor e meu irmão, vos ordene de entregar Ceuta. Parte do coração. Entregar-vos essa má gente. Vós não o fareis. Eu o faço por minha vontade. Eu vos juro que não terei repouso nem folgança enquanto não vos libertar. Senhor, meu irmão, se não vos ter cuidado, eu sou certo que El Rei ordenará que Ceuta seja entregue. Não existe um relato pormenorizado deste conselho. Em todo caso, é pouco provável que o infante Dom Henrique se tenha oferecido como refém, apesar do que afirma o cronista Rui de Pina. E mesmo que o fizesse, os outros comandantes não o aceitariam. O que hoje parece certo é que o infante Dom Fernando não se ofereceu como mártir. Ele estava sinceramente convencido de que Ceuta seria entregue. Quanto a Dom Henrique, a sua posição era clara. Deviam ser usados todos os meios para libertar Dom Fernando, todos, exceto abandonar Ceuta. Entretanto, o rei Dom Duarte mandou reunir cortes em Leiria para discutir o assunto. Quase todas as opiniões, embora divididas quanto à forma de obter a libertação de Dom Fernando, eram contra a entrega da cidade. O infante Dom Henrique não assistiu a estas cortes. Depois de passar vários meses em Ceuta, foi para o Algarve e só se encontrou com o rei mais tarde, em Portel. Folgo em ver-vos, meu irmão, depois da ausência tão longa. Senhor. O que eu sofri por vós, sabendo a vossa aprovação. Foi coisa bem pouca, senhor, se pensarmos. Eu sei bem como sois esforçado. Proverá a Deus que assim fossem todos aqueles que depois de Tanger vieram até mim, com vestidos tristes, esfarrapados, com grandes choros. Por uma ordem de recompensa? E dos requerimentos que vos queriam fazer? Que logo me fizeram. Olhai, que só Álvaro Vaz de Almada me procurou, vestido de finos panos e com ar de festa. E nada me pediu em troca. E bem sei eu como ele perdeu fazenda sua no cerco de Tanger. Assim é, mas ele é nobre e valente, como vós. Não mereço eu essas palavras, senhor, que vos dei tanta mágoa. A vós e ao reino. Calai-vos. Senhor, para que falarmos de outras coisas, senão daquela que temos no pensamento. Nosso irmão Fernando, cativo. E levado de Arcila para Fez, entregue esse infame Lazaraque. Estou-vos muito grato depois que vieste a Portel para me ver. Não quero entrar na vossa corte sem que ela traga Dom Fernando. E para tal, qual é o vosso parecer?
Entregar Ceuta a Salah Ben Salah. Ceuta nunca! Sabeis já como nas cortes houve opiniões muito diversas. E qual é a vossa vontade, senhor? Não me resigno a entregar a cidade. Notifiquei ao Papa e a todos os reis e príncipes cristãos. Esta não é uma coisa só de Portugal. Mas é primeiramente nossa, pois Ceuta é nossa. El Rei nosso pai a tomou aos mouros. Também o infante Dom Fernando é nosso. É nosso irmão. Que podemos nós fazer? Entregar Ceuta não é serviço de Deus. Principalmente porque os mouros não hão de querer cumprir o tratado. Se vós tivesseis lido a carta que ele me escreveu de Erzília, estes meus olhos encheram-se de lágrimas. Senhor, quereria eu estar no lugar dele para vos escrever dizendo que Ceuta não pode ser entregue e que um homem, mesmo filho de rei, irmão de rei, é coisa pouca ante o bem do reino e da fé. Mas atendei. Atendei que muita coisa havemos de empreender. O infante Dom Fernando pode ser resgatado a dinheiro, ou por grande número de cativos mouros que nas Espanhas se podem ver. El Rei de Granada será um medianeiro. E se ele o não fizer? Se os mouros não aceitarem outro resgate? Então vós ordenareis de passarmos em África com todo o nosso poder. E atentai que para a empresa bastam 24.000 homens. 6.000 de cavalo, 6.000 besteiros e 12.000 homens de pé. Hemos de esperar a resposta do Papa e dos outros reis. Depois é mistério tomar conselho e... tomar uma decisão. Mas não sei se viverei já. Tempo bastante para isso. O rei Dom Duarte morreu pouco depois desta entrevista que aconteceu aqui, em Portel. Dom Henrique empenhou-se em libertar o irmão, mas sempre recusando a entrega de Ceuta. Como se sabe, Dom Fernando, a quem hoje chamamos o Infante Santo, morreu no cativeiro, abandonado à sua sorte em nome da razão de Estado. O Infante Dom Henrique teve nesta decisão uma responsabilidade apenas indireta. A sua responsabilidade maior esteve na desastrosa condução da investida contra Tânger. E a Batalha de Alfarrobeira, em que seu irmão Dom Pedro morreu em combate contra as tropas do rei Dom Afonso V, seu sobrinho, é um outro ponto obscuro na vida do Infante Sagres. Vários historiadores pensam que Dom Henrique, embora mantendo-se sempre ao lado do rei, como considerava que era o seu dever, não fez todos os esforços de conciliação que poderia ter feito. Afirmam eles que o infante se acomodou, digamos, para não se arriscar a perder o favor do novo rei. A primeira fase dos descobrimentos foi obra do Infante Dom Henrique. A descoberta e povoamento da Madeira e de Porto Santo. A passagem do Cabo Bujador. A descoberta dos Açores, de Cabo Verde e de toda a costa africana até à Serra Leoa. Tudo isso foi realizado graças ao seu impulso e também ao seu financiamento. Os descobrimentos foram, na época, uma operação tão cara como aquela que levou os primeiros homens à Lua. No início, Dom Henrique foi duramente criticado por gastar tanto dinheiro com as navegações. Os rendimentos da Ordem de Cristo, de que era governador, foram, em grande parte, gastos nessa obra. Com uma determinação inquebrantável, ele concentrou esforços na obtenção, em várias fontes, dos meios financeiros necessários. A famosa Escola Náutica de Sagres
nunca existiu na realidade. No entanto, graças às expedições que o Infante organizou, os marinheiros portugueses colheram informações preciosas sobre o regime de ventos e correntes no Atlântico. De facto, o primeiro impulso na direção da Índia e do Brasil estava dado quando ele morreu. A última cena que vamos ver passa-se em Sagres. É uma cena imaginada, mas baseia-se em dados fornecidos por Damião de Góis e serve para ilustrar uma outra qualidade do Infante. Ele era, como vimos, um mau general, mas era um ótimo combatente. Lutou com grande bravura na tomada de Ceuta e também quando essa mesma cidade esteve cercada pelos mouros. E os anos não diminuíram a sua energia nem a sua coragem. Deus querendo, o Marquês de Valença virá prestes a Lagos com a armada que se aprelhou no Porto. Haveremos de acometer Alcácer Seguer com 280 naus galés. Senhor, os homens de peleja quantos serão? Com os vossos, meu tio, são 26.000, que bastarão para a empresa. Certo, senhor. Com a ajuda de Deus, Alcácer será vossa. Alcácer. Atentai. Não vos pareça isto mudança de conselho, se não desejas de ganhar mais honra e glória para nós. Penso eu, com esta força, poderemos acometer Tânger. Além do ganho, tomaríamos vingança do dano e desbarato que os nossos nela receberam. O que pensais desta minha tensão? Tânger. Não cuideis que esqueci Tânger. Há 21 anos sofri o dano e desbarato de que falais. Há 15 que morreu o meu santo irmão, mas sinto como se fora ontem. Não esqueci Tânger. Sois então do meu parecer? Não, meu sobrinho e senhor. As vossas razões dão sinal do vosso ânimo, mas eu sofrei que o diga. Aprendi que o ânimo deve apoiar-se na experiência. E a experiência diz-vos que a força que temos aparelhada... Disso não falo nada, senhor. Mas, posto que rei ou capitão sejais, não basta para poder dispor em obra o que quereis fazer. E o que me falta? Porventura a vontade da vossa gente, que parte para vos servir em Alcácer Seguer, e não em Tânger. Para isso, senhores prestes. Mas, se agora souberem que tomais outro conselho, havei por certo que se lhes mudam as vontades, cuidando nos casos adversos que aos nossos aconteceram em Tânger. E se não tomardes Tânger, não podereis acometer Alcácer. E tornareis a vossos reinos com grande culpa de terdes feitas tantas despesas e gastos sem delas tirardes fruto. Seja, meu tio, falaremos mais despacio em tal negócio. No mar, à vista de Tânger. Mas vós, senhor, vossa vontade é bem clara. Ter-vos-ei comigo em Alcácer. Bem valiosa a vossa experiência. A minha experiência é de 64 anos já vividos. Mas a experiência sem o ânimo é coisa pouca. Esta espada recebi-a de minha mãe e vossa avó. Com ela desembarquei em Ceuta. Vede. Está inteira e nova. Com ela
para vos servir. Desembarcarei em Alcácer de Guerra. E onde mais for vossa vontade.